Capítulo 39. José a serviço de Potifar, sua castidade e prisão. 39.1 E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. 39.2 Essas são as gerações de Jacó. E José tinha 17 anos de idade dos guardas da prisão e compaixão diante dele, porque ele via que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fez tudo o que ele fazia prosperar. 39.13 E ele confiou todas as coisas nas mãos dele, e o chefe dos guardas da prisão não o vigiava, não sabia de nada que estava com ele, porque José fazia tudo de acordo com o Senhor Deus. Porque José fazia tudo, e o Senhor fez isso completamente, aperfeiçoava isso, e ele permaneceu lá por 2 anos. Esta parte difícil da tradução, onde os tradutores do etíope para alemão e inglês encontraram dificuldade em entender. Acredito que o sentido correto seja Jub 39.13 E ele confiou todas as coisas nas mãos dele, e o chefe dos guardas da prisão não o vigiava, porque José fazia tudo de acordo com o Senhor Deus, e ele permaneceu lá por 2 anos. 39.14 Naqueles dias o faraó, rei do Egito, está virado contra seus 2 eunucos, contra o copeiro-chefe, e contra o padeiro-chefe, e ele os colocou na prisão, na casa do cozinheiro-chefe, na prisão onde José era mantido. 39.15 E o chefe dos guardas da prisão indicou José para servi-los, e ele serviu diante deles. 39.16 E eles 2 sonharam um sonho, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e eles contaram para José. 39.17 Do modo conforme José interpretou, assim aconteceu a eles. O faraó restaurou o copeiro-chefe a seu posto e o padeiro-chefe ele matou, do modo como José interpretou a eles. 39.18 Mas o copeiro-chefe esqueceu José na prisão, ainda que ele tinha informado a ele o que lhe aconteceria, e não se lembrou para informar ao faraó como José havia contado, porque ele se esqueceu. Capítulo 40. O sonho do faraó. Ascensão de José. 40.1 E naqueles dias o faraó sonhou 2 sonhos em uma noite a respeito de uma fome que aconteceria em toda a terra, e ele acordou de seu sono chamou todos os intérpretes de sonhos que estavam no Egito, e os magos, e os contou seus 2 sonhos, e eles não foram capazes de explicá-los. 40.2 Então o copeiro-chefe lembrou-se de José e falou sobre ele ao rei, e ele o trouxe da prisão, e ele contou seus 2 sonhos diante dele. 40.3 E ele, José, disse diante do faraó que seus 2 sonhos eram e ele disse a ele: 7 anos passarão, nos quais haverá abundância sobre toda a terra do Egito, e depois disso 7 anos de fome, fome tamanha como nunca houve em toda a terra. 40.4 E agora o faraó construiu em toda a terra do Egito armazéns, e os homens puderam estocar comida em cada cidade durante os dias dos anos de abundância, e haveria comida para os 7 anos de fome, e a terra não pereceria pela fome, porque esta seria muito severa. 40.5 E o Senhor deu a José favor e misericórdia aos olhos do faraó, e o faraó disse a seus servos: nós não encontraremos homem tão sábio e perspicaz como este homem, porque o Espírito do Senhor está com ele. 40.6 E ele o nomeou segundo em todo o seu reino e o deu autoridade sobre todo o Egito, e o fez andar na segunda carruagem do faraó. 40.7 E ele o vestiu com roupas de linho fino, e colocou uma corrente de ouro sobre seu pescoço, e um arauto que proclamava diante dele Ei o Abirer, e colocou um anel em sua mão e o fez governante sobre toda a sua casa, e o engrandeceu, e disse a ele: somente eu no trono serei maior que tu. 40.8 E José governou sobre toda a terra do Egito, e todos os príncipes do faraó, e todos os seus servos, e todos os que cuidavam dos negócios do rei o amavam, porque ele andava em retidão, porque ele não tinha orgulho nem arrogância, e ele não fazia distinção de pessoas, não respeitava certas pessoas, nem aceitava presentes, mas ele julgava em retidão e justiça todas as pessoas da terra. 40.9 E a terra do Egito estava em paz diante do faraó por causa de José, porque o Senhor era com ele, e o deu favor e misericórdia por todas as suas gerações diante de todos aqueles que o conheciam e aqueles que ouviam a respeito dele, e o reino do faraó estava bem arrumado, e não havia Satanás, nem pessoa maligna, nele. 40.10 O rei chamou José pelo nome de Sefatinfas, e deu a José por esposa a filha de Potifar, filha do príncipe de Heliópolis, o cozinheiro-chefe. 40.11 No dia em que José ficou diante do faraó ele tinha 30 anos de idade, quando ele ficou diante do faraó. 40.12 Naquele dia Isaque morreu. E aconteceu conforme José havia dito na interpretação dos 2 sonhos.
de acordo como ele havia dito. Houveram 7 anos de abundância sobre toda a terra do Egito, e a terra do Egito produziu abundantemente, uma medida, produziu 800 medidas. 40.13 José juntou comida em cada cidade até que elas estavam cheias de milho até que eles não podiam mais contar ou medir por sua multidão. Capítulo 41. Judá pratica incesto com Tamar, seu remorso e arrependimento. 41.1 No 45º jubileu, na segunda semana, no segundo ano, 2165 AM, Judá tomou para seu primogênito uma esposa das filhas de Arã chamada Tamar. 41.2 Mas ela a desprezou e não se deitou com ela, porque sua mãe era das filhas de Canaã, e ele queria tomar para si uma esposa da parentela de sua mãe, mas Judá, seu pai, não o permitia. 41.3 E Estier, o primogênito de Judá, era maligno e o Senhor o matou. 41.4 E Judá disse para Onã, seu irmão, entre na esposa de teu irmão e exerça a obrigação do irmão do marido nela, e gere uma descendência para teu irmão. 41.5 Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, mas de seu irmão somente, e ele foi à casa da esposa de seu irmão e espalhou a semente no chão, e ele foi maligno aos olhos do Senhor, e ele o matou. 41.6 E Judá disse a Tamar, sua nora, permaneça na casa de teu pai como uma viúva até Shelah, meu filho, crescer e eu te darei a ele por esposa. 41.7 E ele, Shelah, cresceu, mas Betsuel, esposa de Judá, não permitiu que seu filho Shelah casasse. E Betsuel, esposa de Judá, morreu no 5º ano dessa semana, 2168 AM. 41.8 E no 6º ano Judá levantou-se para tosquear suas ovelhas em Timná, 2169 AM. 41.9 E eles disseram a Tamar, eis que teu sogro vai para Timná para tosquear as ovelhas dele. E ela tirou suas roupas de viúva, e vestiu um véu, e se adornou, e sentou-se no portão ao lado do caminho para Timná. 41.10 E quando Judá estava indo ele a encontrou, e pensou que ela era uma prostituta, e ele disse a ela, deixe-me entrar em ti, e ela disse a ele para entrar, e ele entrou. 41.11 E ela disse a ele, dá-me meu pagamento. E ele disse a ela, eu não tenho nada em minhas mãos salvo meu anel que está em meu dedo, e meu colar, e meu cajado que está em minha mão. 41.12 E ela disse a ele, Deus a mim até que tu me envies meu pagamento. E ele disse a ela, eu lhe enviarei um cabrito. E ele os deu a ela, e ela concebeu, engravidou, dele. 41.13 E Judá foi até seu rebanho, e ela foi para a casa do pai dela. 41.14 E Judá enviou um cabrito pelas mãos do seu pastor, um adulamita, e ele não a encontrou, e ele perguntou para as pessoas do lugar dizendo, onde esta prostituta que estava aqui? E eles disseram a ele, não hectares nenhuma prostituta aqui conosco. 41.15 E ele retornou e o informou, e disse a ele que ele não a encontrara. Eu perguntei para as pessoas do lugar, e eles disseram a mim, não há prostituta aqui. E ele disse, deixemos que ela fique com as coisas, para que não nos tornemos causa de escárnio. 41.16 E quando ela completou 3 meses ficou manifesto que ela estava grávida, e eles disseram a Judá dizendo, eis que Tamar, tua nora, está grávida de adultério. 41.17 Judá foi à casa do pai dela e disse ao pai dela e aos seus irmãos, tragam-na para fora e deixem-nos queimá-la, porque ela trouxe imundícia para Israel. 41.18 E aconteceu quando eles a trouxeram para fora que ela enviou a seu sogro o anel, o colar e o cajado dizendo, discirna de quem são estes, porque dela estou grávida. 41.19 Judá percebeu e disse, Tamar é mais justa do que eu, portanto não iremos queimá-la. 41.20 Por esta razão ela não foi dada a Shelah, e ele não mais se achegou a ela. 41.21 E depois disso ela deu à luz a 2 filhos, Perez e Zerá, no 7º ano desta segunda semana, 2170 AM. 41.22 E então os 7 anos de abundância foram completos, dos quais José falou ao faraó. 41.23 E Judá percebeu que a obra que ele havia praticado era má, porque ele havia se deitado com sua nora, e ele estimou isto odioso a seus olhos. E ele percebeu que ele tinha transgredido e se desviado, porque ele havia descoberto a saia de seu filho, e ele começou a lamentar e a suplicar diante do Senhor por sua transgressão. 41.24 E nós, anjos, o contamos em um sonho que isto lhe estava perdoado porque ele suplicou fervorosamente, e não mais cometeu isto. 41.25 E ele recebeu perdão porque ele virou-se de seu pecado e de sua ignorância, porque ele transgrediu grandemente diante de nosso Deus. E cada um que age assim,
Cada um que se deita com a sua nora, que seja queimado no fogo e que queime nela, porque é imundícia e poluição sobre ele, que eles o queimem no fogo. 41.26 E tu, Moisés, comande os filhos de Israel para que não haja imundícia entre eles, porque cada um que deitar-se com sua nora ou com sua sogra praticou imundície, deixe-os queimar no fogo o homem que se deitou com ela, e da mesma forma a mulher, e ele, Deus, desviará a ira e punição de Israel. 41.27 Em Judá nós dissemos que seus 2 filhos não se deitaram com ela, e por esta razão a descendência dele foi estabelecida pelo sexo oposto, uma filha de Judá, por uma segunda geração, e não será exterminada. 41.28 Porque em uma singularidade de olhar, piedade, ele buscou pela punição, nominalmente, de acordo com a lei, os juízos, de Abraão, a qual ele havia ordenado a seus filhos. Judá tinha procurado queimá-la com fogo. Eles procuraram queimar Judá com fogo. Nesta parte o texto de Charles diz, ele, Judá, tinha procurado queimá-la com fogo. Mas a versão de Erich Edinger diz, eles procuraram queimá-lo, Judá, com fogo. Trata-se de uma dificuldade da tradução do etíope. Acredito que faça mais sentido a versão de Charles neste caso. Capítulo 42. As 2 viagens dos filhos de Jacó ao Egito. 42.1 E no primeiro ano da 3ª semana do 45º jubileu a fome começou a chegar na terra, e a chuva recusou-se a ser dada para a terra, porque nenhuma água caiu. 42.2 E a terra tornou-se estéril, mas na terra do Egito havia comida, porque José havia estocado as sementes da terra nos 7 anos de abundância as havia preservado. 42.13 E os egípcios vieram a José para que ele pudesse dar-lhe comida, e ele abriu os armazéns onde estavam os grãos do primeiro ano, e ele vendeu-os para as pessoas da terra por ouro. Agora a fome estava bastante severa na terra da Canaã. 42.4 E Jacó ouviu que havia comida no Egito, e ele enviou seus 10 filhos para que eles procurassem comida no Egito, mas Benjamim ele não enviou. E os 10 filhos de Jacó chegaram no Egito dentre aqueles que, lá, estavam. 42.5 E José os reconheceu, mas eles não reconheceram ele, José, e ele falou com eles e os questionou, e ele disse a eles, vocês não são espiões e não vieram espionar essa faixa de terra, e ele os pôs na prisão. 42.6 E depois disso ele os libertou novamente, e reteve Simeão sozinho e despachou seus 9 irmãos. 42.7 Ele encheu os sacos deles com milho, e ele pôs o ouro deles nos sacos deles, mas eles não sabiam. 42.8 E eles ordenou que trouxessem seu irmão mais novo, porque eles o haviam dito que o pai deles e seu irmão mais novo estavam vivos. 42.9 E eles subiram da terra do Egito e foram para a terra de Canaã, e eles contaram a seu pai tudo o que havia acontecido a eles, e como o Senhor do país havia falado com eles com dureza, e havia prendido Simeão até que eles trouxessem Benjamim. 42.10 E Jacó disse, vós também me fazem sem filhos. José está ausente, e também Simeão, e também querem levar de mim Benjamim, em mim sobreveio a vossa maldade. 42.11 E ele disse, meu filho, Benjamim, não irá convosco para que não venha cair doente, porque sua mãe deu à luz a 2 filhos, e um pereceu, e ainda este outro vocês querem tirar de mim. Se porventura ele tiver febre na estrada, vocês me trariam em minha idade avançada em lamento para a morte. 42.12 Porque ele viu que o dinheiro deles havia retornado a cada homem em seu saco, e por esta razão ele temeu em enviá-lo. 42.13 E a fome aumentou e tornou-se severa na terra de Canaã, e em todas as terras salvo a terra do Egito, porque muitos dos filhos dos egípcios haviam estocado suas sementes para alimento do tempo quando eles viram José estocando sementes e ajuntando-as em armazéns e preservando-as para os anos de fome. 42.14 E o povo do Egito alimentou-se durante o primeiro ano da fome. 42.15 Mas quando Israel viu que a fome estava muito severa na terra, e que não havia livramento, ele disse a seus filhos, vão novamente, e procurem comida para que nós não morramos. 42.16 E eles disseram, nós não iremos a não ser que nosso irmão mais novo vá conosco, nós não iremos. 42.17 Israel viu que se ele não enviasse-o com eles, eles todos pereceriam em razão da fome. 42.18 E Ruben disse, deu-lhe em minha mão, e se eu não os trouxer novamente a ti, mate meus 2 filhos em lugar da vida dele. E ele, Israel, disse a ele, Ruben, ele não irá contigo. 42.19 Judá aproximou-se e disse, envie-o comigo, e se eu não o trouxer novamente comigo, que eu carregue, suporte,
a culpa diante de ti todos os dias de minha vida. 42.20 Ele o enviou com eles no segundo ano dessa semana no primeiro dia do mês, 2172 AM. E eles vieram para a terra do Egito com todos aqueles que haviam ido, e tinham presentes em suas mãos, estoraque, estarte, e amêndoas e nozes de carvalho e mel puro. 42.21 E eles foram e ficaram diante de José, e ele viu Benjamim, seu irmão, e ele o conheceu, e disse a eles: Este seu irmão mais novo? E eles disseram a ele: É ele. E ele disse: O Senhor seja gracioso, se compadeça para contigo, meu filho. 42.22 E ele o enviou para sua casa e trouxe Simeão para eles, e ele, José, fez uma festa para eles, e eles apresentaram-lhe os presentes que eles trouxeram em suas mãos. 42.23 E eles comeram diante dele, e ele deu a eles todos uma porção, mas a porção de Benjamim era 7 vezes maior que a de qualquer deles. 42.24 E eles comeram e beberam e levantaram-se e montaram-se em seus jumentos. 42.25 E José bolou planos pelo qual ele pudesse saber os pensamentos deles, se pensamentos de paz prevaleciam entre eles. E ele disse ao comissário que estava sobre sua casa: Encha todos os sacos deles com comida, e retorne a eles o seu dinheiro nas embarcações, nos vasos deles, e meu caneco, o caneco de prata no qual eu bebo, ponha no saco do mais novo, e os envie embora. Capítulo 43. A última provação aos irmãos de José. José se dá a conhecer a seus irmãos. 43.1 E ele fez conforme José mandou, e encheu todos os sacos deles com comida e colocou o dinheiro deles em seus sacos, e pôs o caneco no saco de Benjamim. 43.2 E cedo pela manhã eles partiram, e aconteceu quando eles tinham ido dali que José disse ao comissário, mordomo, de sua casa: Persiga-os, corram e cerquem-nos, dizendo: Por bem vós me pagueis com o mal. Vocês roubaram de mim minha caneca de prata da qual meu senhor bebe. E me traga novamente o irmão mais novo deles, e busquem ele rápido antes que eu vá adiante para minha cadeira de julgamento. 43.13 E ele correu atrás deles e disse segundo estas palavras. 43.4 E eles disseram a ele: Deus proíbe que seus servos pratiquem isso, e roubem da casa de teu senhor qualquer utensílio, e o dinheiro que também nós encontramos em nossos sacos da primeira vez, nós teus servos trouxemos de volta da terra de Canaã. 43.5 Como porém roubaríamos algum utensílio? Eis aqui estamos nós e nossos sacos. Procure, e onde quer que tu achar a caneca no saco de qualquer homem dentre nós, que ele seja morto, e nós e nossos jumentos serviremos ao teu senhor. 43.6 E ele disse a eles: Assim não, mas, que o homem com o qual eu achar a caneca, ele somente levarei como servo, e vós retornarei em paz para vossa casa. 43.7 À medida que ele procurava nas embarcações, nos vasos deles, começando com o mais velho e terminando com o mais novo, foi encontrada no saco de Benjamim. 43.8 E eles rasgaram as suas vestes, e carregaram seus jumentos, e voltaram para a cidade e foram à casa de José, e eles todos se dobraram com suas faces no chão diante dele. 43.9 José disse a eles: Vós praticastes o mal. E eles disseram: O que diremos e como nos defenderemos? Nosso Senhor descobriu a transgressão de seus servos, eis que nós somos servos de nosso Senhor e nossos jumentos também. 43.10 E José disse a eles: Eu também temo ao Senhor. Quanto a vós, vão para vossas casas e deixem vosso irmão ser meu servo, porque vós praticastes o mal. Não sabem vós que um homem se delicia neste caneco como eu com este caneco, e ainda vós o roubam de mim. 43.11 Judá disse: O meu senhor, permita que teu servo, eu te rogo, fale uma palavra ao ouvido de meu senhor. 2 Irmão, a mãe de teu servo deu à luz a nosso pai, mas um se foi perdido, e não foi encontrado, e ele, Benjamim, sozinho foi deixado a sua mãe, e teu servo, nosso pai, o ama, e a vida dele também está ligada com a vida deste rapaz. 43.12 E acontecerá que quando nós formos a teu servo nosso pai, e o rapaz não estiver conosco, que ele morrerá, e nós derrubaremos nosso pai em lamento para a morte. 43.13 Agora é preferível deixar a mim, teu servo, permanecer no lugar do garoto como escravo a meu senhor, e deixe que o rapaz vá com seus irmãos, porque eu me tornei fiador por ele nas mãos de teu servo nosso pai, e se eu não o trouxer de volta, teu servo ouvirá a culpa de seu pai para sempre. 43.14 José viu que eles estavam todos concordando em bondade um para com o outro, e ele não pode se conter e contou a eles que ele era José.
43.15 Ele conversou com eles no idioma hebraico e caiu no pescoço deles e chorou. Mas eles não o reconheceram e começaram a chorar. 43.16 E ele disse a eles: Não chorem sobre mim, mas se apressem em trazer meu pai para mim, e vós vejam que é a minha boca que falou e os olhos de Benjamim, meu irmão, vejam. 43.17 Eis que este é o segundo ano da fome, e haverá ainda 5 anos sem colheita de frutos das árvores ou lavouras. 43.18 Desçam rapidamente vós e vossos servos, para que vós não pereçam pela fome, e não sejam magoados por suas posses, porque o Senhor enviou a mim antes de vós para pôr as coisas em ordem para que muitas pessoas possam viver. 43.19 Digam a meu pai que eu estou vivo, e vós, eis que vós veem que o Senhor me fez como um pai para o faraó, e governante sobre a casa dele e sobre a terra do Egito. 43.20 Digam ao meu pai sobre toda a minha glória, e toda a riqueza e glória que o Senhor me deu. 43.21 E pela ordem da boca do faraó ele os deu carruagens e provisões para o caminho, e ele os deu roupas multicoloridas e prateadas. 43.22 E ao pai deles ele enviou vestes de prata e 10 jumentos carregando milho, e ele os despachou. 43.23 E eles subiram e contaram ao pai deles que José estava vivo, e estava regulando, medindo, o milho a todas as nações da terra, e que ele era governante sobre toda a terra do Egito. A versão em alemão de Erich Edinger omite este versículo 43.23, mas as traduções de Charles e de Gechot possuem esse trecho, 43.24 E o pai deles não acreditou, porque ele estava fora de si em sua mente. Mas quando ele viu as carruagens que José havia enviado, a vida de seu espírito reviveu e ele disse: É suficiente para mim que José esteja vivo, eu disserei e o verei antes que eu morra.